Muito bem, de volta, o nosso diário de bordo aqui, o segundo vídeo, falando sobre a evolução da internet e os meios de comunicação, os hábitos de consumo. Eu vou falar agora, eu parei no vídeo anterior falando do ano de 1991, e o sol veio forte aqui no nosso rosto. Vamos baixar a viseira aqui para poder enxergar um pouquinho. Falei agora há pouco no nosso vídeo anterior, para quem não teve a oportunidade de assistir, dá uma pesquisada aí, está em algum lugar aqui nesse vídeo, também nesse canal que você está verificando. Vou falar agora do ano de 1991, que foi onde nós paramos no vídeo anterior, que foi exatamente no ano em que o Tim Berners-Lee criou o protocolo www, que foi a explosão da internet, né, nesse ano. Bom, a humanidade, ela, por natureza, nós sempre tivemos essa necessidade de nos comunicarmos. Isso é inerente ao ser humano. Mas em 1991 essa explosão foi gigantesca com a criação da internet. Pois bem, pela primeira vez na história, você tinha vários computadores em vários pontos do mundo conectados. E isso resolvia uma série de problemas de comunicação, principalmente na área computacional. E os computadores ficaram então conectados pela primeira vez. E nesse período, um grande problema então havia sido resolvido. Porém, quando um problema é resolvido, outro problema surge, né? Qual seria o problema? O fato é que, embora os computadores da década de 90, comecinho da década de 90, estivessem todos conectados, existiam poucas pessoas que conseguiam se comunicar de forma efetiva através dessa nova tecnologia. Porque as pessoas que estavam usando a internet naquela época, em 1991, a internet parecia mais um velho oeste, né? Parecia mais uma terra sem lei. E o pior de tudo é que, para você navegar na internet, você tinha que entender um pouquinho de uma linguagem de nerd, né? Tinha que ser um pouquinho geek, para poder entender o que existia na internet naquela época. Basicamente, era um compilado de linhas de código de computadores, que para você navegar você tinha que entender de HTML, de outros códigos operacionais, para poder se comunicar. Então um problema havia sido resolvido com o invento da internet, mas um outro problema havia sido criado. Embora todo mundo pudesse ter acesso à internet, apenas poucas pessoas conseguiam realmente entender o que tinha ali dentro. Pois bem, um ano depois, em 1992, surge uma empresa chamada Netscape Communicator, e ela foi a primeira empresa a desenvolver um navegador, que basicamente fazia o quê? O navegador, né, o browser, como nós conhecemos hoje, e todos os browsers que nós temos, como o Mozilla, Firefox. Vou parar um pouquinho só aqui, pessoal, nosso bate-papo, que eu preciso pagar o pedágio aqui, tá? Com licença, a gente vai cessar um pouquinho a nossa conversa para mim pagar o pedágio aqui. Boa tarde. Então, como nós havíamos comentado, um problema havia surgido com a internet sendo desenvolvida. Muito obrigado. Com a internet sendo desenvolvida num ambiente só para nerds. Para você entender, você tinha que entender de linguagem computacional para poder usar a internet naquela época. Pois bem, em 1992 a Netscape Communicator desenvolve o primeiro browser de interface gráfica conhecida como Mosaic, que hoje, quando você navega, por exemplo, no Chrome, no Safari, no próprio Internet Explorer, você de fato está navegando em um dos seus descendentes, né? Todos eles têm uma única descendência, que é o Mosaic, que foi o primeiro navegador de interface gráfica. Quando esse navegador foi lançado, as pessoas não mais precisavam entender de linguagem técnica. As pessoas estavam pela primeira vez acessando uma ferramenta útil e que poderia ajudar muito ela em pesquisas e informações do dia a dia, enfim. Todo mundo sabe, né, como que a internet funciona, mas ela só foi possível através dessa ferramenta, que foi o Mosaic, o primeiro browser de interface gráfica da humanidade.
E aí nós tínhamos o segundo problema resolvido. O primeiro que era de conectividade e o segundo que era de tradução do que estava sendo mostrado na tela. Porém, como tudo não é fácil, como não existe almoço grátis para nada, quando um problema é criado, né, quando um problema, melhor dizendo, é resolvido, um outro problema é criado. Então eu tinha computadores conectados, agora entendi o que tinha na tela, mas eu tinha um outro problema que tinha acabado de ser inventado ali, que é o seguinte: de que adianta eu planejar uma viagem se eu não souber para onde eu estou indo? Estava claro naquela época que precisava a internet de algo como um guia, algo que pudesse levar a pessoa do ponto A ao ponto B. E até então não existia nada parecido. 2 anos depois, em 94, surge o primeiro motor de busca para resolver o problema. O primeiro motor de busca foi o Yahoo, ok? Então o Yahoo foi o motor de busca que pela primeira vez, embora de uma forma muito rudimentar ainda, de uma maneira muito mal acabada, vamos dizer assim, com todas as suas limitações, o Yahoo se mostrou ser uma ferramenta de muito apelo popular. As pessoas procuravam cada vez mais o Yahoo para tentar chegar do ponto A ao ponto B, enfim, para chegar no site que ela queria encontrar naquele momento. E era realmente triste, viu, pessoal? Você podia passar horas e horas na frente do navegador e também na frente do motor de busca, no caso do Yahoo. Você podia passar horas e horas ali na frente e você não iria conseguir encontrar aquilo que você estava procurando. Então, o Yahoo veio de uma forma ainda amadora tentar resolver o problema da busca na internet. E, num determinado período da história, foi o principal motor de busca que nós tínhamos, né? Em 98 surge o Google para resolver toda essa questão de busca com relevância, e através do algoritmo de relevância do Google, o primeiro fator de relevância do Google, para quem trabalha com SEO deve saber qual que é o primeiro fator de relevância, que é o PageRank, que nada mais é do que a contagem de links. Quantos links uma página tem, que é uma referência de outras páginas apontadas para ela mesma. Então, o Google, através desta tese de dissertação do Sergey Brin, do Larry Page, desenvolve um buscador chamado Google, e em 98 essa ferramenta toma de assalto todo o Vale do Silício num primeiro momento e, respectivamente, todo o planeta. Porque, realmente, as respostas dadas pelo Google eram muito mais eficientes do que os motores de buscas da época. Inktomi, Lycos, Infoseek, Alta Vista, Overture, o próprio Yahoo, Excite, todos esses buscadores que existiam na época não conseguiam ter a relevância que o Google começou a apresentar em 1998, tá certo? Então, um pouquinho mais da história da internet. Eu falei aqui das ferramentas principais que popularizaram a internet. No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre comportamento, sobre redes sociais, um pouquinho mais sobre mobilidade na internet, tá bom? Obrigado para você que assistiu até agora nosso vídeo. Aguarde aí, daqui a pouquinho tem mais um, procura nesse canal, em algum lugar aqui nesse canal tem um outro vídeo. Aproveita para dar um like pra gente se você gostou do vídeo, comentar com os amigos, compartilhar, enfim, faça comentários, perguntas aqui no vídeo também, que eu vou estar respondendo, tá bom? Obrigado a todos, e eu sigo a minha viagem aqui rumo a oeste do estado do Paraná, saindo de Londrina, destino Cascavel. Um grande abraço agora, e vamos aqui, pé na estrada para chegar lá pelo menos até as 10, né? Um grande abraço a todos, valeu!